Para esse pessoal que convive nele, esses grupos, o crime traz a sensação de poder, de falso poder. Né? E que eles não se dão conta que a luta deles é para ficarem vivos. Sim, só para fazer um parênteses no perfil criminológico, dentro da cadeia, para você ter respeito, você tem que ter cometido um crime grave. Crime grave. Então, senão, você não vai ter respeito dentro da cadeia. Se entrar na cadeia porque você roubou um par de chinela havaiana, você entendeu? Você vai ser esculachado lá dentro também. Você chegou lá, entrou porque você é um 5-7, cometeu um crime grave, você vai adquirir o respeito de outros presos. Se você matar alguém lá dentro da cadeia, ainda às vezes de uma forma até tirando o coração, bem, com requinte de crueldade, mostra respeito. Aí você vai adquirir respeito também dentro da cadeia, pela forma com que você agiu. Sim, então essas pessoas que vivem nesse meio, por que eu citei as crianças? Observar esse comportamento dessas crianças, né, desde o início. Não é normal o seu filho ter prazer em mutilar. Né? Lembra daquele caso lá, virou um meme, né? Interpretaram como meme de uma menina, foi até no Nordeste, inclusive, de uma menina que apaga a vela da outra. Lembra desse caso? Eu lembro que Lembra? Aí a outra ficou brava, Ficou né? brava, agarrou no cabelo, grudou dela. aqui. Mas o pior não foi isso. O pior foi a expressão que a que apagou fez. Uma expressão tipo assim, eu não disse que eu fazia. Esnobando, nem aí. A outra estava sofrendo. Para uma criança, aquele é um momento dolorido. É o meu aniversário, é o meu bolo, é a minha vela. E ela era uma mera convidada, foi lá, apagou a vela da própria aniversariante, você entendeu? Desdenhando a aniversariante, puxando a festa pra ela e as atenções pra ela. Isso aí já seria um traço? Então, tem que observar, porque isso precisa diluir com o passar dos tempos. Com o passar do tempo. Na verdade, agora, se sintoma, né? Como toda a doença exige vários sintomas para você chegar num diagnóstico, né? Apresentou um sintoma. Um sintoma sendo tratado, né? O pai sendo proativo. A grama tá cortada. Isso, cortada. Agora essa grama vai crescendo, e aí, por isso que os pais têm que ficar de olho. E aí eu acredito que é o fator, aí onde ela entra, o chamado fenótipo, né, que seria onde ela vive o meio social dela, que às vezes deixa ela beligerante, né, aquele clima beligerante dentro de casa, de uma família, você entendeu? É hostil, de briga entre pais, né, disputa, às vezes uma fase de separação, alguma coisa que gera nos filhos essa disputa e acaba cindindo a criança. Total, e muitos dos nossos trauminhas a gente não tem memória quando eles são muito recentes. Né? Muito recentes, eles não têm memória. Muitas vezes as pessoas me procuram porque querem fazer regressão. Eu digo, opa, pera lá, por causa de que você quer fazer regressão? Não é assim, não é a farra do boi. Você não pode chegar que eu quero, não. Tem que ter um motivo. Tem que ter uma razão, porque você vai abrir muitas gavetas fechadas. Você vai dar conta de fechá-las outra vez? Então, é um caso de regressão? Porque assim, a pessoa sente que a vida não está fluindo. Tem uma dificuldade sexual, de relacionamento. Mas cadê a origem? Vamos ter que investigar. Então só pra gente... Consegue. Então, só pra gente entender o que seria a regressão, né? A regressão não é para vidas passadas, é para a mesma vida, só para dar clareza aos nossos ouvintes, porque às vezes acha que vai buscar a segunda, terceira, quinta vida. E eu, como cristão, não acredito em vidas passadas. Isso que eu vou falar. Isso, né? E a regressão, só para fechar... Mas A regressão é para um ponto específico, para um trauma específico. Não dá para você regredir para querer entender qual foi o trauma que gera a minha incapacidade, ou às vezes a minha falta, não conviver em sociedade, não arrumar um amor, não conseguir conviver com alguém. Então não é uma coisa aberta. Então você volta na regressão para achar aquele trauma de forma pontual. E resolver. Quando me procuram para falar sobre regressão de outras vidas, eu também sou cristão, eu não consigo acessar, porque eu não acredito nelas, né? Então eu consigo ir até a vida intrauterina. Gente, é impressionante. É isso que eu ia perguntar, até onde consegue chegar? Até a vida intrauterina. Porque é impressionante. Você viveu aquilo, então é algo que eu acredito que um dia você esteve não dentro de um útero. Não é consciente, né? Não é consciente, mas você consegue voltar à consciência? Consegue reviver. Meu e é Deus. impressionante. Eu estava com umas 3 semanas, mais ou menos, eu precisei aplicar uma sessão de regressão até a vida intrauterina. E assim, eu tenho umas técnicas, que eu não vou entregar as técnicas. Claro. Eu tenho umas técnicas. Até porque se você perguntar pra pessoa o que você viveu no Natal passado, você consegue lembrar. Não lembro nem o que eu comi no almoço. A gente consegue lembrar, mas perguntar o que você Perguntar viveu a cor da quando cueca, nasceu... Eu também não sei. Né?
Mas perguntar o que você viveu quando teria nasceu. dificuldade, Gente, presta até atenção, curiosidade, o negócio porque é tão Se a interessante. gente buscar na memória, a gente consegue ainda buscar algumas É coisas da que o cérebro, na infância. É uma verdade, né, máquina. é uma máquina, ele fica ali em stand-by, vamos pôr assim, fica adormecido, né? O trauma fica adormecido, né? Não é esquecido nem apagado, né? Quando a Bíblia fala do perdão é isso, né? Você jogar no mar do esquecimento, mas não que ele se apague, você tem que Mas aprende eu a tenho conviver com memória, aquilo, viu? Não Você vem não tem que eu tenho isso. memória. A gente perdoa. Tudo mas a gente bem, não, mas eu não tenho não sofrimento quer. lá no Seu meio, canto. então Isso. vai com Deus. Vai né? com Deus. Vai para bem longe. Agora sim, com relação à regressão, é impressionante quando você volta na vida intrauterina com as técnicas que se aplicam para simular o líquido amniótico, tudo aquilo, né? O calor, a posição fetal. A pessoa chora igual um recém-nascido. Meu A pessoa Deus. entra em posição fetal, começa a chupar aqui o dedo, como se fosse uma criança. É um negócio impressionante. É o poder da mente, gente. Então, mas a minha curiosidade, tá, Renato, é em saber, a pessoa quando te procura para fazer uma regressão, ela sabe qual é o trauma que foi causado lá na infância dela, ou ela sabe que ela tem um trauma, não sabe qual é o trauma vivido e que precisa regredir para primeiro achar o trauma. Como você trouxe um paralelo com gavetas, né? Imagina-se que nós temos um armário cheio de gavetas e que efetivamente qual a gaveta que vai ser aberta. Então, quando alguém procura, olha, eu não vivo bem, seja eu não vivo bem dentro do casamento, eu não consigo achar a minha vocação, da minha profissão, eu não consigo parar no emprego, eu tenho depressão, eu não sou uma pessoa feliz, eu acho que aconteceu alguma coisa traumática na minha primeira ou segunda infância. Mas quando que eu não preciso lembra... Isso, que eu preciso resolver. Então, dá para ser clínico geral no sentido de dor. Olha, eu sei que eu vivi uma dor. Qual é, eu não sei. Agora precisa limpar esse armário aí. Agora, quantas gavetas precisariam ser abertas ou não? Então, é essa a pergunta. Por isso que eu sempre faço, na primeira sessão, monto essa anamnese para eu entender você. Entendi. Eu preciso entender se o seu trauma é explicado, sempre é, ou se você tem a resposta, ou se você não tem a resposta. Porque se você não tiver, nós vamos precisar buscar. Agora, o que eu sempre digo é, a vida tá seguindo mal, vamos deixar ela melhor? Porque eu acho que não tá bem pra ninguém, né? Não tá muito bom pra ninguém, mas tá seguindo, tá fluindo, vamos deixar melhor. Agora, se a sua vida não segue, não prossegue, não prospera, não anda, você tá sempre apático, diminuído, você não tem a razão aparente, é hora de fazer uma regressão. Sabendo que não é em primeira sessão, tá, pessoal? Porque é confiança, imagina Um você... problema de 50 anos, ninguém vai tratar em meia hora, né? Não. Resolver. E outra coisa, imagina você, por exemplo, você é uma mulher, vai ficar num consultório com um terapeuta, sozinho, com vendas nos olhos, que eu prefiro, para você ficar totalmente focado no campo visual. Tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Para a glória de Deus, eu tenho aí pessoas de casos de sucesso, viu, delegado? E quando falam assim para o delegado e Mário, e quando quando falam assim para mim, como eu ouvi dia desses aqui, tá com as 2 semanas, Renato, você me salvou. Digo, opa, pode parar. O Senhor Jesus promoveu esse encontro aqui. Eu só fiz aplicar técnicas que eu estudei e aprendi. Então, assim, é para a glória dele, para a honra dele. Tudo que é feito na Mental Mais Saúde. E eu não me envergonho disso. Amém. vergonha disso. Eu vou precisar chamar um intervalo de Vai lá. 2 minutinhos. Nós já voltamos com mais aqui com o Renato Costa da Mental Mais, falando sobre técnicas também de hipnoterapia e também dos traumas vividos. Tem outros temas que vão ser abordados já. Daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial. Continue ligadinho aí na Rádio ABC. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. 81.9 FM. Rádio ABC. 44359020 é o WhatsApp da ABC. Agora, um recado importante do Instituto de Previdência de Santo André para os servidores aposentados e pensionistas que tiveram seu benefício concedido até dezembro de 2022. No dia 2 de maio começa a fase de atendimento presencial na sede do IPSA, no horário de 8 às 17 horas. Fique atento ao calendário que determina a data do seu atendimento. Nascidos em janeiro, data de atendimento 2 e 3 de maio. Nascidos em fevereiro, data de atendimento 4 e 5 de maio. Nascidos em março, data
data de atendimento 8 e 9 de maio. Nascidos em abril, data de atendimento 10 e 11 de maio. Nascidos em maio, data de atendimento 12 e 13 de maio. Nascidos em junho, data de atendimento 15 e 16 de maio. Nascidos em julho, data de atendimento 17 e 18 de maio. Nascidos em agosto, data de atendimento 19 e 20 de maio. Nascidos em setembro, data de atendimento 22 e 23 de maio. Nascidos em outubro, data de atendimento 24 e 25 de maio. Nascidos em novembro, data de atendimento 26 e 29 de maio. Nascidos em dezembro, data de atendimento 30 e 31 de maio. Importante: a opção de autorrecadastramento do aplicativo Recade Censo continua válida. ZYK 651 Rádio ABC AM 1570. ZYO 202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570 FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso quadro Conversa com o delegado, estou aqui com o Renato Costa, da Mental Mais Saúde, trazendo um pouquinho sobre conhecimento, fazendo consultoria, eu acho, viu, Mari Prado? Também, né? Trazendo informações aí que eu acho relevantíssimas. E o tema que eu queria trazer agora seria, para os nossos ouvintes, seria o tópico transtorno afetivo e depressões. Seria a depressão clássica ou maior, transtorno depressivo maior e transtorno bipolar. Eita, danou-se. Vamos falar sobre, pessoal, depressões e depressões no plural, sim, tá? É importante lembrar. Existem vários tipos de depressão. Depressão sazonal, depressão distimia. Vamos focar em duas depressões aqui que são as mais comuns. E eu acho que depressão todo mundo vive, né? Seja mais ou menos, né? Às vezes eu tenho uma depressão leve e às vezes consigo conviver com ela. Existe uma relação muito ligada com depressão e ansiedade. Então, onde começa uma, onde... Vamos chegar lá. Então seria graduações: ansiedade, angústia e depressão. A angústia, na verdade... Vai subindo de A angústia, na verdade, é a somatização, a manifestação física da depressão. Vamos entender isso, gente. Quando eu falo de depressão, eu estou falando de um transtorno afetivo que tem interferência direta no humor das pessoas. As pessoas acham que a depressão é só tristeza. Não, pessoal. A depressão é, na verdade, a desvitalização, a perda de vontade, a perda de interesse, esse desligamento de luzes, tá? Angústia, na verdade, é um sintoma clássico, clínico, físico da depressão. É o início da depressão, angústia. É a manifestação física, somatização. O seu corpo está dando sinais. É hora de você ficar atento, tá angustiado. Porque é por isso que a depressão somatiza, o corpo sente. Daqui a pouco tem psoríase, a queda de cabelo, o intestino fica todo detonado, as gastrites, as úlceras, as enxaquecas e muitas outras coisas acontecem, né? Insônia. Não, a primeira coisa que afeta, mas a insônia é muito ligado com a ansiedade, pensamento acelerado, né? A ansiedade generalizada. E uma coisa que as pessoas confundem muito, pessoal, é a ansiedade, a depressão e também a bipolaridade. Gente, bipolaridade é uma depressão. Vocês sabiam disso? Não sabia não. Eu sei que essa desregularização de humor, né? Ora a pessoa está numa crise depressiva, ora ela está num pico de excitação e aí acaba canalizando, seja em compra, em alguma outra coisa. A bipolaridade, o transtorno bipolar, é uma depressão bipolar. É um tipo de depressão. Só que bipolar, dois polos. Polo positivo e negativo, né? Ora excitação, ela intercala entre a tristeza e a euforia. Ela não foge dali. Ela tem episódios de tristeza e episódios de euforia. É isso que acontece com a pessoa que é bipolar. Ela está dentro desse espectro de bipolaridade, que é uma depressão. Sendo uma depressão, portanto, é um transtorno de afetividade, um transtorno de humor, mas que também somatiza. E a somatização da depressão
É angústia. O seu corpo está falando, você tem que ouvir o seu corpo. E a ansiedade, ela pode vir muito sobreposta à depressão. Porque você se torna um organismo ansioso. Pessoal, nós temos muitos estressores. Nós convivemos aqui a gente está no ABC, mas até aqui é uma cidade grande, muito grande, talvez não como São Paulo, claro. Mas tem estressores. O trânsito é um estressor, não é? Sim. Os filhos são estressores, às vezes. O marido é um estressor, às vezes. Sim, até demais. A mulher também, às vezes, é um estressor, né? Não, essa é de vez em quando. O marido é mais frequente. É escorpião. É escorpião, estressa mais. Não, mas é verdade. Esses são os nossos estressores. Dá pra fugir de estressores? Não dá pra fugir. Qual a diferença da depressão e a tristeza profunda? A tristeza é um sentimento. É passageiro. É passageiro, mas a angústia é uma somatização da depressão. O teu corpo é como se fosse uma doença psicossomática da depressão. O corpo está sentindo. Você fica apático, desvitalizado, você fica sem vontade de viver. E aí, o que você quer almoçar hoje? Você já viu casos de pessoas que tiver... conseguiram sair da depressão sem passar pelo Olha, por ajuda? Não sai. Aquilo que parecia impossível, só um milagre, estou aqui. É só um milagre. Só com milagre. Então, mas vamos trazer... A depressão é recorrente, ela volta. É uma doença crônica, não é frescura. Viu, Renato, nós trouxemos que, muitas vezes, os traumas vividos na primeira e na segunda infância geram consequências na vida adulta, né? Agora, a depressão, a angústia, a ansiedade também tem um fator de algum trauma que foi vivido e que aquilo foi desencadeado agora na vida adulta? Existe um estudo que comprova que existe uma relação direta dos intestinos com depressão. Intestino. Intestino é o segundo cérebro. Então, pessoas que não têm um bom funcionamento regular do intestino são mais propensos a desenvolver quadros depressivos. Seja qual for a depressão sazonal, depressão... Então, e a origem? Então a alimentação tá super ligada Nossa, alimentação, fato de depressão. Exercício físico, liberação de endorfina, liberação de hormônios, entendeu? Vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. Tudo isso, né? Que o sol reage com a pele. Então tem que ir para o sol, tem que tentar, tem que fazer também a ingestão de vitamina D, porque o vitamina D tem muitas funções no corpo. Inclusive funções de regular o sistema imunológico. Mas não tem uma causa direta que gera depressão. Às vezes não necessariamente. Não é receita de bolo, não é. Então a pessoa vai entrando em depressão, seria de forma homeopática, com uma tristeza, vai surgindo fatores, coisas na vida que a entristece. Por exemplo, por que tem pessoas que desenvolvem câncer, CA, e outras não? Todo mundo tem célula cancerígena. O que acontece ali? E pessoas que têm hábitos de vida saudáveis não são pessoas ou parecidos. Muito negativas que desenvolvem, pessoas mais negativas. Rancorosas. Tem estudos que hoje estão trazendo, que estão associando muito ao câncer, determinado tipo de câncer, não todos eles, né? Porque o cara que fumou, bebeu a vida inteira e tem o câncer, fala, porque eu era triste e rancoroso, né? Então tem alguma coisa ligada à emoção que tem hoje, alguma coisa que o câncer explica, o desencadeador do câncer como a origem realmente de cunho emocional. Não tenha dúvida que o emocional desarranja tudo. Essa máquina aqui, a mente, constrói ou destrói. O que você vai... Gente, para quem é que você vai dar força? Pro lobo A ou pro lobo B? O lobo que você der força, o lobo que você alimentar, o que vai crescer. Agora, eu odeio essa história de síndrome. Síndrome de Gabriela, pra mim, é a pior. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, não pode mudar se a graça do ser humano é ser mutante? O ser humano é mutante. Realmente mutante. Ele vem mudando, vai mudando a vida. Mas as pessoas toda. se adaptam. As pessoas precisam querer mudar, né? Mas não Esse querem, é a o questão. problema, Não querem. E pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Fuja de pessoas trágicas, sem remorso. Ai, mas é minha irmã, mas é meu irmão. Querido, pera. Tá te fazendo mal, corte o vínculo. Lembra que o laço familiar é laço eterno. E às vezes quando você se afasta daquele laço, porque é tóxico, é uma relação tóxica, nesse momento aí você descobre o seu potencial máximo. Você descobre sua energia vital, você descobre tanta coisa que você não sabia, porque aquelas pessoas, vamos precisar falar sobre isso, eram pessoas que estavam te boicotando. Gente, o manipulador emocional, ele não é uma pessoa que te encontrou agora no metrô. O manipulador emocional, ele pode ser um narcisista? Total. O narcisista não é castrado para ouvir um não. Aí você quebra o narcisista. Você quer ver o narcisista, muitas vezes ele sofreu na infância, principalmente bullying, porque bullying tem a afetação social, né?
A gente sofreu, eu sofri bullying na infância, vocês não? Eu sofri. Todos sofrem. Todo, mas é que hoje a forma de Sim, lidar com bullying é hoje diferente. Era uma coisa mais Diferente, né? normal, né? Não era assim tão trágico. Não existia essa então, tragédia, porque, pessoal, a gente tem um episódio de rede social. O bullying acontecia na Hoje é coisa muito... A gente apanhava na escola, na saída, brigava. Sim, Se apanhasse na escola, chegava em casa era outra surra. Minha mãe também era assim. Porque apanhou, não resolveu a parada, entendeu? Minha mãe dizia assim, ó, se a professora brigar e dar uns tapas, chegar aqui, vai ganhar Vai de ganhar outro. de novo. Hoje não, Deus me livre. Mas hoje, professora. Mário, o bullying continua em casa, na rede social. O filho da cantora Valquíria Santos, lá da banda Magníficos, da minha terra, ali do Nordeste, né? Cometeu suicídio. Ele não aguentou a pressão só porque ele fez umas brincadeiras, né? Com o primo dele, chamaram ele de gay, não sei o quê, papapi. Ele não aguentou. A cultura do haterismo, as pessoas sangram atrás da tela. Eu vou até dar um spoiler aqui, tá, pessoal? Eu vou entrevistar um deputado, que eu já publiquei, já está no Instagram da Mental Mais Saúde, o deputado Gilberto Ribeiro, não sei se você ouviu falar dele. Deputado... Daqui de São Paulo? Não, ele é de Paraná. Deputado Gilberto Ribeiro. Ele sofreu um episódio em 2019, onde ele foi exposto uma demissão da TV Record, né? Eu estou falando nomes porque isso foi amplamente massificado, né? Depois de 39, foi mediado, ganhou mídia internacional, inclusive. 39 anos na casa, foi demitido por um motivo torpe, mas, enfim. Isso mexeu muito com a saúde mental dele. Eu falei, cara, ninguém viu você sofrer. Porque a dor da gente não sai na capa da revista. A dor da gente não é publicada. Então, assim, ele foi execrado, Só foi publicado o defenestrado, sangue dele, né? só o sangue que correu. Ele passou muito tempo em um processo de depressão, mas ninguém viu. Isso é justo? Você entendeu? Então não é justo. A gente tem que falar sobre isso. O que foi trazido, que eu lembro que ficou aqui, é recente, daquela Isabela, que foi do síndrome de Burnet, que foi trazido, né? Ela foi demitida da Globo, porque, não sei se ela deu um branco nela, ela apresentando, ela era apresentadora do Tempo, deu um branco nela, depois... Foi substituída, ela foi afastada, né? Tratou, descobriu que era a síndrome de Burnout, de excesso de trabalho e tal. E quando ela retornou, a Globo já estava com o aviso dela para ela cumprir em casa. Né? Então, e aí realmente foi também questionado isso, que aquele que deu causa não tratou e ainda demitiu, ainda puniu. E essa cultura do reiterismo é difícil. Essa cultura do reiterismo traz culpa, gera... A gente está tentando se livrar, pessoal, e eu adoro esses movimentos de... eu me coloco na rede meio como homem feminista. Eu não preciso ser mulher para reconhecer a necessidade do feminismo. É por conta dele que você está aqui, Mari. É por conta do feminismo que você não está simplesmente em casa esperando seu marido chegar para fazer o jantar, para servir o senhorzinho da casa. É por conta desse movimento. O que as pessoas confundem é com feminismo, que é o contrário do machismo. Sim. Aí não. Aquelas mulheres que vão para as ruas, tiram o sutiã, entendeu? Não usa mais o absorvente porque a menstruação é livre, não se depila mais. Grita lá nos cartazes, morte aos machos, e mulher de verdade não quer que macho morra. Quer dizer, alguns eu acho que elas querem, né? Mas não todos. Então, assim, é importante reconhecer. E eu me coloco como esse homem feminista, que reconhece o direito das mulheres. E é importante, pessoal, para com essa história de lugar de fala. Você não precisa ser negro para entender que o racismo dói. Você não pode falar de alguma coisa, você não está dentro, mas você pode falar sobre. Eu tenho alunos trans. Eu brinco, né, que se eu fosse um homem trans ia ser difícil, porque eu sou grande, eu ia ser um transatlântico, né? Ia ser um transatlântico, eu sou um homem grande. Você entendeu? Então, assim, uma pessoa trans é um corpo mutilado. Eu tenho alunos trans. E ele fala pra mim, como é difícil passar o dia com isso aqui apertado. Porque ele odeia ver os seios. Pessoal, é importante exercitar essa empatia que tanto se fala, né? O corpo trans é um corpo mutilado, é um corpo que não se enxerga, que sofre ao ver no espelho. Eu tive um aluno no interior do Ceará que ele cortou o próprio órgão genital com gilete.
Porque ele não aguentava ver Não, aquilo. mas isso também é o mesmo caso da bulimia, da anorexia. Nesse Distúrbios caso, alimentares. então, mas entendeu? nesse Também. caso aí você não consegue fazer uma hipnose com essa pessoa? Não. Consegue. Tem a ver com identidade de gênero. E que, na verdade, não é trauma. Não. é. Entendeu? Na- Então é isso que seria importante trazer, viu, Isso. Renato? Já que você trouxe... Que não tem nada a ver com sexualidade. Isso, Exatamente. que na verdade tem a questão com gênero. E a pessoa nasceu já se imaginando. Então não adianta você falar, você pode voltar 10 vidas nela que ela vai querer ser aquele sexo que ela se imagina ser da mesma forma. Que ela se Sim, identifica. não tem nada a ver com sexualidade, gente. É identidade de gênero. Você se olha no espelho, Mari, e se vê bem como mulher. A gente tem umas questões... Eu falo, se eu nascesse mulher... Eu ia procurar amo. ser. É. A gente tem uma questão de adequação, tipo, engordei, quero emagrecer um pouco, eu emagreci, quero engordar. Mas tudo bem, não é mais fácil, tem jeito. E uma pessoa que olha o seu próprio genital e diz, o que é isso aqui? O que está acontecendo? E que chora e que sofre com isso. Será possível que a gente precisa trazer essas pessoas de uma maneira doentia? O pessoal chega de demonizar pessoas. E agora eu vou entrar para um lado, delegado, que eu preciso falar, tudo bem? Sim, claro, eu acho importante. Sem sim, censura, claro. Sem censura. eu venho de um meio cristão. Eu digo que hoje eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Minha mãe é pastora. importante. Né? Mas eu não percebo dentro das igrejas um movimento que acolha vidas. Sabe? importante Eu isso nunca, trazer eu isso. Chega lá, nunca, que transforma. eu né? nunca vi, sabe? Se vai um homossexual na igreja, vem que aqui você vai ser curado. Ei, querida, ele não está doente. E lembre-se de uma coisa, a gente está falando de um Deus que pode tudo, que transforma o homem, ele vira da cabeça para baixo. Então para de botar pessoas no inferno que você não comprou Até terreno porque lá. Cristo não fez nenhum milagre, né? Nesse sentido, né? De ter encontrado um homossexual. Com certeza ele encontrou no decorrer da caminhada dele, né? E nunca quis mexer na sexualidade daqueles que estavam. Vem né? como estás, eu te farei nova embora, criatura. embora, segundo relatos também, que o trauma vivido num eventual abuso sexual pode levar a pessoa a se tornar homossexual por um abuso. Mas é um Porque trauma. não houve uma descoberta, Eu houve vou uma ainda imposição. mais longe, tá? Eu falo que muitas vezes, porque você falando de cristãos, o cristão ele quer transformar aquela pessoa. E eu falo assim, muitas vezes a gente vai chegar lá no céu, vai estar cheio de... Porque a salvação é pela fé. É pela fé. Então, Não vai é ter- outra vai ter coisa. transgênero, vai ter de tudo no céu, Se porque a ele pessoa tem fé reconhece que Cristo isso. morreu para salvar, não é obras. E o não é Senhor nada. transforma, gente. O transformação. Senhor é tão tremendo, esse Deus é tão gigante. Ele transforma a gente que se mutila por não entender o Senhor. Ontem eu estava no consultório, o Espírito Santo me tocou assim, faz essa palavra. Eu digo, faço. Que é aquieta o teu coração. Salmos, né? Calma. Por que você está duvidando desse Deus? Se o Senhor cuida dos passarinhos, cara, não vai cuidar de ti? Alguém precisava ouvir isso. E deixaria de cuidar de um homem, de uma mulher trans, de um homo, você entendeu? Eu não deixaria de cuidar de nenhum deles, porque não é o requisito, não é entrar no céu com o sexo que você nasceu, e sim reconhecer que ele é Senhor e Salvador. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu adoro, que é: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E aí eu vou voltar na minha terra, Ariano Suassuna, Nordeste, né? Aquela cultura linda do ariano, quando o matador lá do Alta Compadecida, que vai estar interpretado pelo genial Marco Nanini, ele vai lá, né? Agora eu esqueci o nome da personagem que ele faz. Depois a gente lembra. O matador, ele vai na cidade para vigiar. Filó, Giló, não é? Não, agora eu não lembro. Agora eu não lembro. Me fugiu agora. Que ele vai lá. Virgulino, não, rapaz, agora eu esqueci. E aí ele vai em cada lugar, no padeiro. Aí ele fala pro padeiro assim: me ajude aqui, que eu tenho um olho furado, sou cego de um olho. Eu tenho o que com isso? Fui eu que furei seu olho? Se você quiser, eu furo o outro para ele ter obrigação com você. Tudo bem. Aí vai no padre, na igreja. Padre, ajuda aqui um pobre cego, coitado. Aí diz assim: eu vou rezar por você, meu filho. Mas, padre, junto com essa reza, não tem como vir uma cunha de farinha, não? Não tem. A casa de Deus é para os padres são extremamente corruptos nesse lugar. Nesse lugar. Todos recebem gente. ofertas e doações. Falando de Ariano Suassuna, né? Nesse lugar. E aí quando o cara chega... E aí, capitão? Capitão, o senhor conseguiu ver como é que tá a cidade? Não, ninguém me ajudou, mas foi bom que aumentou a minha raiva. Foi bom que aumentou Alimentou, a minha raiva. né? Alimentou a minha raiva. As pessoas não ajudam, né? As pessoas não colaboram. Porque a gente também normaliza o olhar. A gente normaliza o olhar, pessoal,
pro mundano, a gente normaliza o olhar para a rua, a gente normaliza o olhar para as pessoas em situação de rua, começa a fazer parte do nosso dia a dia. Por cima, né? A gente não percebe nota, morador de não rua. é verdade. São tantos feridos que choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. E cadê a igreja que deveria estar acolhendo essas pessoas, né? É isso que eu falo. Bom, vamos trazer outros transtornos. Transtorno afetivo, né, que nós trouxemos agora. Transtorno fóbico e ansioso. Seriam os transtornos de ansiedade generalizada, chamado TAG. Agorafobia ou síndrome também, ou transtorno do pânico. Pois é, vamos falar um pouquinho para entrar nesse assunto de histeria, de personalidade histérica. Você começa a adotar essa personalidade histérica. Faz parte de você. Pessoal, olha só, crianças mentem sim, você tem que ficar. Eu mentia porque quando eu não queria ir para a escola, inventava uma febre. Tá com dor. Não é? Inventava uma febre, inventava uma dor. Então, crianças mentem sim, crianças são teatrais. E aí o problema é, quando isso vai crescendo e você não vai cortando, pai ou mãe, você precisa perceber que a sua criança pode começar a desenvolver traços errados. Ela se acostuma com o drama, ela se acostuma com o teatro. Tem gente que começa a desenvolver uma personalidade mentirosa. Mente compulsivamente a ponto de acreditar na própria mentira. Vive algo normal, né? E algo normal. E tem gente que faz isso somente pra, sei lá, mostrar que tá bem, que tá em Hollywood, que tá lá em Saquarema, você entendeu? Então, assim, tem gente que faz isso, posta uma foto qualquer e diz que tá em outro lugar no Instagram, na rede social, enfim. Isso é péssimo, gente. Você se torna uma pessoa de uma personalidade histérica muito ruim, muito destrutiva. E a ansiedade é o que nós estávamos falando, né? A depressão tem relação com a ansiedade, sim. Imagina que a gente precisa ter ansiedade. A gente precisa, gente. A pessoa fala assim, eu tô com ansiedade. Graças a Deus. É igual quando fala assim, eu tô com tireoide. Que bom, que bom. Mas a ansiedade, ela não faz mal? Não, o excesso. Tem um exemplo que o Dr. Vanderlei gosta de usar, que eu acho fabuloso e elucidativo, que é o seguinte, ele imagina que a ansiedade está aqui numa curva, tá? O pessoal em casa não tá vendo, mas tem ali o Face tá dando, dá pra ver. Dá pra ver. Aqui, ó, e também depois vai pro canal do YouTube de vocês, né? Sim. Então tá aqui, ó, a gente tem aqui o teto da ansiedade, a gente tem aqui a base da ansiedade. Nível basal, nível de teto. Então a gente deveria estar flutuando aqui. No meio. Mas nós temos estressores, né? Nós temos estressores. Nós temos situações... Saiu de casa, o trânsito tá chato, tá ruim, já te estressa. Saiu de casa, teve uma briga com o chefe hoje, desentendeu, já estressa. Então assim, você vai vivendo nessa... Aí quando você, por exemplo, vive num ambiente estressante, ambiente de trabalho, você todos os dias está sob estresse, o que é muito comum em profissionais da saúde e de unidade de pronto atendimento, tudo isso, porque é sempre muito mais da pandemia, né? Sim. Então assim, todo mundo quer pra onde? todo mundo quer pra A ontem. ansiedade, ela vem sempre do que você... É algo que você não espera, né? Sempre do futuro. Do futuro. E assim, as pessoas acham que ser ansioso é simplesmente vai viajar, hoje é terça, né? Vai viajar no domingo, a mala tá pronta hoje. Isso não é só ansiedade, isso é um organismo ansioso, isso é fato. Mas a ansiedade também tem sintomas físicos. Esquizofrenia. Esquizofrenia Já é é outro. doença, né? Aí é mais puxado. Esquizofrenia hebefrênica, esquizofrenia paranoide, existe pontes de delírios. Aí já tem uma vultos. é genético, né? Já nasce com gene. genético. Existe a epigenética, existe uma questão de que está na embriogênese, com relação também à Mas ela esquizofrenia. pode ser desenvolvida. Pode, Você adquirida, pode deixar adormecida, desenvolvida. né? Você tem o gene, é questão hereditária, e aí desenvolver, mas dentro de um ambiente que proporcionou desenvolver isso, seja através de traumas ou E não ambiente tem hostil. cura, viu? Não tem cura. tem cura. Bebe muita água. Não, tá bom, Tem delegado. tratamento. Tem que tratar. Tem que tratar dentro da Dá pra se neurologia. controlar. Dá, tem que tratar. Tem remédio Ó, uma pra coisa isso que eu também. sempre falo, pessoal, é importante falar sobre isso, porque assim, por mais que nós sejamos práticos, pragmáticos com relação a lidar com a mente humana, não dá para engessar jamais. E não dá para perder o olhar humano e espiritual. Isso é importante, né? Biopsicossocial. Quando a criança começa com a história de amiguinho imaginário, corta. Não existe. Acaba com isso, pai, mãe, acaba com isso. Amiguinho imaginário, não. Começa a trazer essa criança para socialização. Ó, mamãe vai trazer aqui os seus amigos da escola para brincar com você, vai trazer o seu amiguinho da rua que você gosta lá. Começa a trazer pessoas reais, crianças reais para brincar com teu filho. Amigo imaginário não é legal.
não é legal. Realmente pode ter alguém ali falando com teu filho. E do mundo espiritual existe, gente. Acredite você ou não. Não deixe cegar os seus olhos espirituais. É importante isso, viu, Marina? Doutor, passou 1 hora de Passou, bate-papo. que Já tá na hora, hein, bate-papo. de... Meu Deus, vamos fazer aqui os nossos agradecimentos, né? Teria Entrar tanta nas- coisa, a gente continua no podcast. Sim, tem. Vamos marcar uma nova data e também trazer isso no podcast. Eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes o seu podcast, quais são as datas, o Vou canal e acompanhar. também redes sociais, para que os Pessoal, nossos nós- ouvintes possam conhecer um pouquinho. Pessoal, olha só, nós estreamos agora o nosso podcast, tá? É no canal Mental Mais Saúde, no YouTube, tá legal? As nossas redes sociais todas são essa, @Mental Mais Saúde, você vai ver lá o azulzinho, você vai me ver logo lá. Se você tá vendo a gente pelo YouTube também, tá legal? Mental Mais Saúde, bem fácil, tudo por escrito, por extenso, tá legal? Quero te encontrar lá. Esse primeiro bate-papo foi o episódio de estreia com o Dr. Vanderlei, já temos outros produzidos Quais são aí. os dias? Então, a gente está com frequência semanal. Semanal. Mas como a gente está segurando um pouco, por quê? Agora a gente está explorando esse do Dr. Vanderlei, porque é um conteúdo muito vasto, muito rico. Foram 2 horas e 5 minutos de bate-papo. Falamos de demências do Ficou Bruce muita coisa para Willis. trás ainda. Ficou muita Porque coisa. Não tem, é um assunto que Então, o que nós pensamos? A gente pensou, nós falamos sobre isso, né? Ele falou muito de tratamentos, diagnóstico, tudo. Vamos deixar o seguinte, vamos soltar os cortes aos pouquinhos para as pessoas conseguirem ter acesso a toda essa informação e vamos dar um tempo do próximo conteúdo. Então, é o melhor que a gente faz. Então, segue a gente lá, pessoal, @Mental Mais Saúde. No Insta, né? No Insta. Mental Mais Saúde. Facebook também. Facebook também e no YouTube Mental Mais Saúde. Quero ver todos vocês lá compartilhando com a gente, tá legal? Mandando um oi. E o que a gente faz assim, é de acolhimento. Manda perguntas que a gente vai responder pra você, toda a equipe. Tá, e quem quiser conhecer um pouco mais da Mental Mais, seja para um atendimento Tem um clínico, telefone, alguma né? coisa, tem um Sim, contato Tem, telefônico. sim, telefone 11 9 3953 7722. Vamos repetir? devagar? 11 9 3953 7722. E só para você entender, na Mental Mais Saúde nós temos psiquiatra, neurologista, psicanalista e psicólogo, nutricionista, médico ortomolecular, terapias alternativas e eu aí, esse hipnoterapeuta que vos fala. Que legal. É isso aí. Muito bom. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Renato. gente. Vamos continuar agora com a programação normal, com as 15 mais. Já já retornaremos com mais programa Segurança em Destaque. Forte abraço a todos. Você